Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco por um período maior, né? Além daquele que nós buscamos no dia a dia. Para falarmos de doutrina espírita, né? Não tem como a gente falar da doutrina sem citar nosso Mestre Jesus. Então nós estaremos falando aqui sobre doutrina e falando sobre reforma íntima. Geralmente o irmão, quando ele chega na doutrina, aquele que o recebe, o primeiro item que a pessoa fala é que solicita, nós precisamos fazer a nossa renovação, a nossa mudança de comportamento, a nossa reforma íntima. E para a gente falar o que é uma reforma, né? Quem já experimentou fazer na sua residência uma reforma, mudar determinadas coisas que não estão bem. Por exemplo, uma janela que está meio danificada, certo? Meio enferrujada, às vezes não está fechando corretamente, e a gente tem a necessidade de trocar a janela, então vamos fazer uma reforma. Quando a gente vai mexer naquela janela, é necessário que a gente chegue, contrate um pedreiro, e ele vai chegar lá, vai quebrar tudo em volta, vai tirar aquela, nós vamos comprar uma nova para colocar no local. E às vezes faz um pouquinho de sujeira, né? Dá uma bagunçada no local, certo? Então isso é reforma. Agora a reforma íntima, certo? Vai estar ligado diretamente conosco. Íntimo é pessoal, é dentro de nós. Então às vezes nós temos algumas janelas que não estão funcionando bem e de repente há necessidade da gente contratar um pedreiro para dar uma ajustada, certo? E às vezes nesse ajuste é necessário que a gente aplique um pouco no trabalho, aplique um pouco no desempenho e principalmente na persistência. Então a nossa reforma íntima ela vai estar muito ligado com aquilo que nós desejamos e aquilo que nós empenhamos em fazer. Então é dentro desse contexto que nós queremos comentar sobre a nossa visão de reforma íntima, né? Porque se nós pegarmos esse mesmo paralelo, o pedreiro não consegue chegar em 1 minuto e tirar e colocar outra, certo? Ele depende de um período também. E nós aqui no dia a dia nosso, na nossa mudança íntima, requer que a gente tenha um período de adaptação. Nós tenhamos aí determinados períodos em que nós vamos estar entendendo o que está acontecendo. Até no momento da limpeza lá da casa, né, requer período de empenho nosso. E para a gente poder estar trabalhando em cima disso, nós vamos pegar alguns textos citados em Mateus, em Marcos, certo? E também em cima do Livro dos Espíritos, que para nós é um baluarte de ensinamento, certo? Geralmente na nossa reforma íntima, o primeiro passo que a gente vê está ligado àquilo que nós enxergamos no semelhante, certo? Então a gente tem que começar a analisar como nós estamos vendo o semelhante. Se nós pegarmos lá em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, cita desse jeito: o olho é a luz do mundo, através dele você enxerga o teu semelhante. Se teu olho ver só claridade, muita luz haverá. Se teu olho enxergar através de trevas, quantas trevas há dentro de ti. Então às vezes a gente, o semelhante ou algum amigo chega até nós querendo nos beneficiar em determinada coisa e nós visualmente nós já enxergamos como um inimigo. Então é muito comum, né, a gente ter a visão de alguém e essa visão a gente quer passar para o semelhante. E geralmente a gente passa uma visão denegrida, porque nós enxergamos no semelhante sempre a parte negativa, certo? Aquilo que às vezes não nos agrada, nós passamos para frente. E aquilo que no semelhante agrada, a gente guarda e fica quieto, porque às vezes temos um pouco de inveja do semelhante quando ele se aplica em alguma coisa. Então, o primeiro passo é a gente começar a enxergar o semelhante diferente, começar a colocar em nossas vistas, em nossa visão com o semelhante, alguma diferença, certo? Depois lá no Evangelho também, na carta de Paulo a Tiago, no capítulo 7, versículo 7, 8 e 9, ele fala sobre o que nós falamos no semelhante, certo? Como que nós falamos do companheiro, como nós
citamos o companheiro. Paulo cita desse jeito: o homem, ser inteligente, dominou sobre a terra todos os animais, répteis, até peixes, só não conseguiu dominar a própria língua. Com ela ele cresce e com ela ele fere e mata, certo? Então, temos que começar também a nossa reforma íntima, estar ligado com aquilo que nós falamos, não de nós, mas do semelhante, daquilo que nós enxergamos. Então, daí para frente nós vamos vendo que há necessidade de mudanças de comportamentos. E essa mudança nós não conseguimos mudar da noite para o dia. Por quê? Conhecemos na doutrina que a gente vem evoluindo e nós vamos trazendo bagagens anteriores, certo? Conhecimentos anteriores e atitudes infelizes que nós criamos lá para trás e que nós continuamos aplicando, certo? A gente continua então, através da nossa visão, através da nossa fala, aplicando essas atitudes infelizes para com o semelhante. E sabemos que tudo aquilo que eu desejo do semelhante, automaticamente ele volta para nós, certo? Às vezes até numa porcentagem maior. Por quê? É um desejo que nós criamos, esse desejo fica dentro de nós mesmos, então recebemos em troco, certo? Muito comum quando a pessoa critica o semelhante, né, critica determinada atitude, se você for ver no fundo da pessoa, ela sente simplesmente inveja do semelhante. Então, muito comum, comece a se vigiar. Se você está criticando alguém, analisa a atitude da pessoa, porque você está sentindo inveja. A crítica nada mais é do que uma inveja que você tem do semelhante. Então ele chama a gente, a doutrina chama para que nós possamos estar mudando esses comportamentos. Para a gente ter uma visão pessoal de como que nós devemos mudar, eu coloco que dentro da nossa projeção, da nossa reforma íntima, eu coloco que Deus nos deu para nós, né? Nós, pessoalmente, Ele pegou um copo de água e colocou uma água limpa dentro do copo de água, num copo transparente, cristalino, colocou um punhadinho de terra e mexeu. Então a água que estava limpa ficou toda vermelha, né? E geralmente nós, com as nossas vicissitudes, com aqueles defeitos que nos assolam, funciona assim, está lá dentro da água, certo? Aí o que acontece? Se a gente deixar a água paradinha, a sujeira devagar vai decantando, ela vai ficar lá no fundo da caneca, do copo, então tem condições da gente às vezes tomar água, ela vai decantar, só que ela permanece lá dentro, certo? Então, alguns defeitos, algumas atitudes infelizes nossas, ela permanece, ela fica dormindo dentro de nós. O próprio Paulo falava, né, que ele tinha medo não do bem que ele fazia, mas do mal que ainda residia nele. Então nós ainda temos, às vezes ela está dormindo, certo? Se nós voltarmos a mexer na água, novamente a água vai ficar suja, porque ainda está o resíduo da sujeira lá dentro, né? A terra ainda está lá. Se nós mudarmos a atitude, a mudança de comportamento nosso, não vai estar em nós ficarmos calado, fechado e isolado e deixar com que assente a sujeira, mas sim colocarmos uma água nova lá no recipiente. Então, se eu pegar o copinho de água e colocar debaixo de uma torneira com água limpa, devagarzinho ela vai transbordando e vai saindo a água suja e entrando água nova. É isso que é a reforma íntima, é você começar a tirar aquilo que está dentro de você negativo e começar a colocar coisas novas, comportamentos novos. Quando a gente chega na casa espírita pela primeira vez, geralmente uma boa porcentagem daqueles que vêm em busca de algum apoio na casa espírita vem com o sofrimento batendo na porta, né? Geralmente o sofrimento vem atrás empurrando e a gente corre atrás, certo? A pessoa chega, qual que é o primeiro passo? Nós vemos em todas as casas espíritas, o primeiro passo de auxílio é solicitar que a pessoa mude o pensamento e comece a trabalhar no bem, certo? Às vezes a pessoa chega e fala, mas eu estou buscando ajuda para mim, ele vem pedir que eu vou trabalhar para o semelhante, mas funciona desse jeito. Nós começamos a mudar as nossas atitudes, começamos a renovar o nosso comportamento. A exemplo aqui que o seu Dorival estava falando, iniciou-se a campanha do cobertor, né?
Quem de nós essa noite que não dormiu debaixo de um cobertor, né? Gostosinho, quentinho, né? Então, nós estamos solicitando, a casa solicita uma ajuda, um amparo. Começamos a mudar quando a gente participa. A gente começa a participar da dor do semelhante, a nossa dor começa a amenizar. Lei de causa e efeito, certo? Então eu vejo a nossa renovação nessa condição. Somos um copo com sujeira, com água suja dentro. É hora de a gente começar a mudar o nosso comportamento. E ele muda, basta nós querermos, certo? O próprio Jesus, quando foi indagado algumas vezes em auxiliar alguém, ele chegava na pessoa e falava: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Certo? Então, a gente tem que querer, porque se a pessoa não quiser, nem o próprio Jesus não conseguia auxiliá-los. Então, o que queres que eu faça? Às vezes a gente precisa, mas o orgulho não deixa a gente ainda mudar o comportamento. Pergunta 785 do Livro dos Espíritos comenta: qual o maior obstáculo para a nossa evolução? Qual o maior obstáculo para a gente estar melhorando o nosso comportamento? Resposta dos amigos espirituais: é o orgulho e a inveja. Então, às vezes a gente está amparado, né, e está embasado nesses dois itens e não consegue andar, não consegue praticar, certo? Praticar o quê? Praticar ou criar o amor dentro de nós. Então a gente tem que ir trocando. O amor entrar dentro de nós temos que deixar o espaço para ele poder entrar, certo? Como o mal também entra dentro de nós, porque a gente deixa o espaço, certo? Funciona desse jeito. Não existe o vácuo perfeito aqui no planeta. Até o ar, né? O ar ele ocupa espaço. Quando você abre a brecha, o ar entra naquele determinado local. Em todo local é assim, tudo é ocupado. E o nosso coração, a nossa mente, quando nós abrimos espaço para o bem, ele vai entrar, certo? E quando a gente abre espaço para o mal, ele entra e depois é difícil tirar, né? Às vezes vai 1, 2, 3 encarnações para a gente tirar de nós mesmos determinados comportamentos que nós criamos. Eu falo assim, eu não falo em pecado, eu falo comportamento infeliz, né? Atitude infeliz. Um exemplo de atitude infeliz é a gente ter aí, nossa casa nós temos um trabalho de recuperação de alguns amigos que têm essas atitudes infelizes. Às vezes o amigo ele gosta de tomar uma cerveja, tomar uma cachaça, a bebida alcoólica em si. Então você abre espaço para que ela adentre o seu comportamento, o seu corpo físico. Você abre espaço, aí ela vai permanecer, certo? E depois, para deixar esse comportamento, requer um esforço muito grande, requer um esforço violento para a gente deixar. Então, a nossa renovação íntima, ela vai estar ligada a isso, e a gente estar trocando comportamentos. Não dá para a gente mudar da noite para o dia, nós não conseguimos, de um momento para o outro, mudar o nosso comportamento, certo? As nossas atitudes, aqueles comportamentos enraizados, nós vamos trocando devagar. Só que tem que ser persistente. A gente tem que estar lá investindo em nós mesmos, certo? A mesma colocação do copo de água, tem um exemplo de um espírito que conta determinada história que, para nós, dentro da renovação nossa, do nosso comportamento, ela encaixa como uma luva. Cita que existia em determinado país, tinha um sábio, e ali ele tinha alguns seguidores dele. Em um determinado dia, um dos seus seguidores chegou até ele e falou que queria adquirir o conhecimento, a sabedoria para estar trabalhando com semelhantes, sair pelo mundo para poder divulgar. Só que ele achava que ainda não estava maduro o tanto para poder estar divulgando. Aí o mestre dele falou: então você estude para você entender o que está te dificultando. Ele falou: mas eu estou estudando, mas não estou entendendo ainda onde eu posso estar melhorando. Aí o mestre percebeu que dentro dele existia algumas coisas ainda que ele colocava objeção. Aí o mestre falou: não, então eu vou te pagar uma missão. Se você cumprir a missão certinha, você vai conseguir, né, o teu intento, que é entender, certo, como nós temos que fazer para estar progredindo e trabalhando com o semelhante.
E ele pegou e falou, ó, você vai até o galinheiro, onde eles tinham lá um local onde criavam algumas galinhas, alguns frangos, né, para o alimento deles. Ele falou, você vai lá e pega um cesto que está lá no fundo do galinheiro e traga até a minha pessoa. Ele foi lá, pegou o cesto, tinha um cesto velho lá, ele tirou a galinha, o cesto estava com as palhas meio sujo, o cesto tudo sujo, né? Levou até e falou, agora você desça a escada, vá até o riacho e traga água para mim nesse cesto. E ele desceu, desceu aquela escadaria grande, foi lá, pegou, colocou água no cesto e começou a subir. Só que o cesto estava todo furado, todo danificado, ele chegou e entregou para o mestre lá, sem água. A água veio derramando. O mestre olhou e falou, ó, você trouxe água? Ele falou, ó, trouxe. Aí ele falou, então olhe no cesto e me diga o que você aprendeu. Ele olhou no cesto e falou, ó, cesto furado não carrega água. Falou, então você volte lá e vai novamente buscar água. Ele desceu a escadaria novamente, foi até lá embaixo no córrego, encheu o cesto, ergueu e veio novamente. O que aconteceu? A água derramou tudo, ele colocou o cesto à frente do mestre. O mestre novamente falou, olha no cesto e diga-me o que você aprendeu. Ele olhou e falou, mestre, cesto furado não carrega água. Novamente o mestre falou, desça pela terceira vez e vá buscar água. Ele foi lá de novo, o mesmo trajeto, o mesmo caminho, pegou o cesto, colocou na água, ele chacoalhou bem para ver se conseguia segurar, ergueu, novamente a água derramou e ele trouxe à frente do mestre. O mestre olhou, falou, diga-me novamente o que você aprendeu pela terceira vez. Ele falou, ó, que cesto furado não carrega água. Ele falou, não, agora eu quero que você olhe no cesto. Ele começou a prestar atenção no cesto e percebeu que aquelas sujeiras que estavam no cesto, quando ele pegou o cesto lá no galinheiro, já não estavam presentes mais. O cesto permanecia furado, certo? Mas a sujeira, os resíduos das galinhas, as penas e algumas fezes já não estavam mais no cesto, certo? Aí ele entendeu o ensinamento. Às vezes o saco está furado, certo? Às vezes a gente tem um rombo lá, mas se nós estivermos aplicando, certo? Buscando coisas novas e renovando nosso comportamento, nós vamos começar a mudar. Então o cesto estava limpo, ele não estava carregando água. O objetivo não era carregar a água, era limpar o cesto, certo? E às vezes a gente não entende as coisas. Às vezes a gente busca ajuda, corre atrás de ajuda, desesperado, né? E não entende que às vezes o sofrimento que está batendo na nossa porta não está chamando para a gente mudar o comportamento. Às vezes o sofrimento bate na portinha nossa lá, e a gente não entende que ele vem até nós para a gente poder estar mudando o comportamento. Quando a gente sente uma dorzinha no fígado, nós corremos e tomamos medicamento. A dor nada mais é que um sintoma que o fígado está alterado em algum item, então a gente corre e toma um medicamento. Agora, quando a gente tem um sofrimento íntimo nosso, as nossas dores, aquelas mazelas que nos assolam, principalmente de relacionamento social, né? Porque queira ou não queira, o que mais assola em nós, que judia do ser humano, é o relacionamento pessoal, certo? Por incrível que pareça, não é a falta de dinheiro, não é a falta de emprego, mas sim a falta de relacionamento humano, certo? É a falta de relacionamento, principalmente dentro de alguns lares, né? Com as dificuldades do dia a dia. Então, aquela falta de entendimento entre os semelhantes, essa é a dor maior, certo? Então, às vezes a gente fica correndo atrás de coisas que não é o ideal para nós. Então, se a dor e o sofrimento bate à porta, é porque ela está chamando a gente para a gente se renovar, para nós mudarmos o nosso comportamento, mudar alguma coisa que está errada. Ela está avisando, falando, fulano, não está bem, porque o comportamento não está sendo adequado, certo? Aí hoje a gente vê, quando esse comportamento não é muito adequado, nós estamos vendo constantemente surgir novas doenças. Hoje existe uma doença, esses dias atrás estava estudando, uma doença que chama TOC, transtorno obsessivo compulsivo, certo? São doenças que são criadas dentro do nosso próprio lar. Nós criamos essa doença através de relacionamentos entre marido e esposa, entre filho e pai, filho e irmãos, irmãos e irmãos, né? Então, o que acontece? Nós criamos uma dificuldade, uma barreira, essa barreira o nosso semelhante não consegue transpor, cria-se uma nova doença.
certo? Enche de consultores, os consultórios eles estão lotados de pessoas fazendo terapia para poder superar essas doenças que nós mesmos fomos criando. Então são doenças que estão armazenadas em nosso corpo espiritual, estão lá no nosso perispírito e pedindo ajuda, certo? Buscando ajuda. E a ajuda que nós temos, que a caridade divina nos dá, é essa mudança de comportamento, é colocarmos um pouco de paciência, um pouco de resignação, um pouco de entendimento. Não é muito, não, é um pouco. Que é difícil a gente colocar uma paciência muito grande com o semelhante, é difícil nós colocarmos a nossa resignação total para com o semelhante. É difícil, é demorado, nós temos que estar angariando conhecimentos para a gente poder estar colocando em prática. É aquela situação do jovem que foi lá e chacoalhou lá, por 3 vezes ele colocou o cesto na água, mas ele não via que aquilo estava limpando, ele via que ele tinha que pegar a água, certo? Às vezes a gente quer fazer isso, a gente não busca um conhecimento, não busca uma mudança de comportamento e quer solucionar o nosso problema. E o problema, na maioria das vezes, está em nós mesmos, certo? Quando nós pegamos no Livro dos Espíritos, pergunta 919, né? É perguntado se é possível nós lutarmos contra as dificuldades e conseguirmos os intentos dos nossos objetivos aqui na Terra. Pergunta 919. O que nós devemos fazer para poder conseguir, né? Deixar do lado as vicissitudes e angariar novas virtudes. Aí a resposta vem de Santo Agostinho, né? Ele responde: conheça-te a ti mesmo. Então, a hora que a gente começar a conhecer a nós mesmos, nós começamos a mudar o nosso comportamento. Começamos a buscar novas atitudes, começamos a renovar o nosso comportamento. Demorado, mas não impossível, certo? Não impossível para todos nós. Não impossível. Às vezes a pessoa fala: mas eu já estou com 60 anos e a média de vida para o nosso país é 70, então eu tenho 10 anos. Em 10 anos dá para a gente mudar uma vida, mudar uma encarnação, certo? Então dá tempo para todos, certo? Para todos. Nós temos condições de estar mudando. Às vezes a gente não consegue estar mudando lá na nossa casa, então comece a mudar lá no serviço. Comece a mudar o teu comportamento lá na rua, quando você está transitando de veículo, certo? Comece a mudar o seu comportamento, às vezes lá no clube, quando você está participando de um futebol, e lá você é estressado. Então dá para a gente ir mudando o nosso comportamento devagar, certo? São pontos que nós vamos adquirindo e aquilo vai fazendo o quê? Vai fazendo com que nós transformemos as nossas atitudes, certo? Podemos começar a transformar a nossa vida em aprender a ouvir o semelhante, né? Então a gente não consegue ouvir. Quando alguém vem ao nosso encontro com alguma dificuldade, nós ficamos impacientes, né? Se alguém começa a falar muito, a gente mentalmente fala: nossa, já está me atrapalhando. Você começa a olhar no relógio, começa a chacoalhar a mão, o pé começa a ficar desesperado. Quando a gente não coloca o nosso problema acima do outro, né? Às vezes a pessoa chega buscando ajuda e nós colocamos o nosso problema acima do dele, certo? Então funciona desse jeito. Temos que começar a mudar esses comportamentos, certo? Jesus, ele não queria muito de nós. Quando ele não quer, ele espera que nós façamos o mínimo para a gente estar mudando, certo? Não tem condições da gente, de um momento para outro, tornar-se santo, tornar anjo. Não tem como. Tem sim que nós podemos mudar o nosso comportamento, melhorar. Eu vou melhorar nessa encarnação para me colher o fruto na outra. Eu melhoro o meu comportamento nessa encarnação, eu tenho um pouquinho mais de paciência. Eu cito sempre que a paciência é o primeiro degrau para a nossa evolução. Nós queremos chegar a ter uma condição angelical, é o primeiro passo para a nossa evolução, certo? É a paciência. E ela é difícil para adquirir. Ela é difícil para adquirir. Ela é demorada, ela é um trabalho, ela é um trabalhinho de formiga, né? Ela é bem, certo? Por quê? A gente adquirir paciência em casa, difícil. Às vezes hoje eu estou bem, de repente recebo um telefonema, aquele telefonema não me agrada muito,
que o meu filho chega correndo em casa, vai lá, abre a geladeira, pega a água e bate a geladeira. Aquela batida da porta da geladeira já me tira do sério. Aí o menino ainda fala, mãe, a senhora está estressada, ô pai, o senhor está estressado. Mas não é, porque a gente não trabalha em cima da nossa paciência. Então, o nosso consciente íntimo, ele joga fora. Aí a gente perde o limite, certo? Então, a nossa reforma vai estar ligada em pequenas atitudes. Pequenas atitudes. Agora, é lógico que para nós termos essa reforma, é necessário que nós comecemos a acreditar em alguma coisa. Porque também, se eu não tiver um parâmetro para onde eu quero ir, como eu devo ir, eu não vou conseguir me renovar. Então, eu tenho que ter parâmetros, tem que ter alguma coisa que serve de referência. Geralmente, a nossa referência de homem, de pessoa, a nossa referência, nós trabalhamos com quem? Com Jesus. Então, o nosso ponto de referência é com Jesus. E se nós pegarmos em determinados momentos que temos que tomar atitudes meia infelizes, se nós conseguirmos pensar um minuto e falar o que Jesus faria nessa hora, você consegue, às vezes, amenizar o que você ia fazer. Então, de repente, né, você está naquela situação de praticar uma atitude infeliz, você conseguir mentalizar, você desliga. Porque tudo está relacionado ao nosso pensamento. A nossa atitude, nosso comportamento está ligado diretamente àquilo que eu penso. Certo? Pergunta 296 do Livro dos Espíritos. Questionado se nós sofremos alguma influência do plano espiritual. A resposta, bem além do que nós imaginamos. Na maioria das vezes nós sofremos uma influência muito grande, certo? E se meu pensamento não tiver numa sintonia boa, a influência que eu vou receber não vai ser muito boa, certo? Funciona desse jeito, a coisa funciona assim. Então nós temos que ir adquirindo conhecimento, devagarzinho ir lavando o balaiozinho que está sujo. Nós precisamos carregar água, mas lavar o balaio para a gente começar a entender. A hora que o balaio estiver limpo, a hora que estiver limpo dentro de nós vamos ter condições de começar a transportar a água. No momento, é o momento de nós estarmos limpando a nós mesmos. Limpando como? É trocando conhecimento. Se eu frequento a doutrina espírita, eu tenho que ter o conhecimento dentro da doutrina espírita. Participar de estudos, palestras, ou então, se eu não tenho tempo para vir no estudo, na minha própria casa eu estar constantemente estudando, lendo, certo? E colocando em prática, certo? A nossa evolução, como eu disse, ela é paulatina. Nós adquirimos o conhecimento, para mim poder subir uma escada tem os degraus, eu adquiro o conhecimento, adquiri o conhecimento, para mim subir eu tenho que colocar em prática, para mim erguer o meu passo eu tenho que colocar em prática. Adquiro o conhecimento, é necessário que eu tenha paciência com o semelhante, aí vem a prática, né, de eu colocar, se eu colocar em prática eu consigo subir o degrau, certo? Então, eu acredito que para a gente poder estar trabalhando melhor, vamos trabalhar em cima da nossa paciência. Muitas vezes a gente fala, a pessoa tem uma paciência, né? A pessoa é calada e não fala. Só que dentro dela, às vezes é um turbilhão. Ela não fala para não soltar alguns verbos negativos, mas dentro, mentalmente, ainda é um turbilhão. A paciência nós vamos adquirir através do pensamento. Através do pensamento nosso. A gente vai amenizando o pensamento, vai amenizando, vai deixando com que a água corra normal, nós vamos conseguir ter uma mudança íntima nossa, devagarzinho. Como funciona essa mudança nossa? Jesus, certa feita, ele estava na cidade de Jerusalém, e de repente ele ouve uma pessoa chamar pelo nome dele, Jesus de Nazaré, me ajude, né? Por 2 vezes ele ouviu. E Jesus, ele tinha esse dom, a capacidade dele, né? Se ele ouvisse pelo timbre da voz, ele sabia do merecimento da pessoa, certo? E uma pessoa por 2 vezes o chamou, a multidão em volta dele, ele parou naquele momento, né? Parou no momento e pediu para que fosse identificado, né? E novamente, a pessoa chamou pela 3ª vez. E o tumulto era grande, na época não existia microfone, era verbal a palavra, né? Não tinha como você... Novamente a pessoa o chamou.
E a pessoa, quando chamou pela terceira vez, algumas pessoas que estavam próximas dessa pessoa, disse para ele, ó, para de chamá-lo, para de importuná-lo, porque a sua filha já morreu, e ele não vai poder fazer nada por ela. Aí Jesus conseguiu captar até essa mensagem que aqueles que estavam próximos da pessoa falou. E Jesus está lá no Evangelho, lá a gente ouve muito falar, Jesus pega e fala, Jairo, crê somente, Jairo, crê somente. Então naquele momento, ele estava sendo procurado por Jairo, e esse Jairo, se nós formos estudar os ensinamentos, ele pertencia ao Sinédrio, era um dos 100 que participava do Sinédrio, que tinham conhecimento, detinham conhecimento mosaico. Eles eram que participavam da parte, ministravam a parte religiosa do povo naquela época. E Jairo era uma pessoa de bem, ele era um homem de bem, um homem correto, que participava do Sinédrio. E a filha dele pereceu, morreu. Como ele não tinha mais recurso, ele falou, não, agora eu vou correr atrás desse tal de Jesus, porque ele não conhecia Jesus pessoalmente, mas era uma pessoa de bem. Ele veio atrás, Jesus falou, crê somente, e pediu para que ele se afastasse daquelas pessoas que não tinham crédito, não acreditavam. Muitas vezes a gente está passando por um monte de dificuldade e permanece no meio daqueles que às vezes criam as nossas dificuldades, certo? A gente não muda, a gente não sai fora. Então é um exemplo. O que ele falou? Crê somente. E quando ele vai lá curar a menina, né? Quando ele vai lá novamente ressuscitar a menina, fazer com que a menina levante, não sabemos se a menina realmente estava morta, se estava com uma determinada doença que existem, que a gente sabe que a pessoa fica paralisada, todos os órgãos, certo? E ele vai lá, ele simplesmente leva só 2 pessoas e o pai, ele não leva, às vezes a gente está envolvido com um monte de pessoas, mas todas incrédulas, então pessoas que querem o mal, e a gente participa no meio. E como é que eu falei, é uma força mental, se a gente está participando, automaticamente a gente está recebendo influência. Então às vezes é hora da gente começar a dar uma olhadinha com quem nós estamos andando, onde nós estamos pisando, certo? Se a gente quer mudar o comportamento, ele começa assim, ó, de repente, eu tenho determinados hábitos infelizes, comportamentos infelizes, mas por quê? Eu vivo no meio de pessoas que praticam esses hábitos. Então, para mim, é normal. Um exemplo, certa feita eu vi um palestrante contando a história de um sapinho aqui, certo? Contando que, em uma experiência, eles aqueceram uma panela com água e jogaram um sapo dentro. A hora que o sapo caiu na água quente, ele saltou longe, certo? Aí eles pegaram a mesma panela, esfriaram a água, deixaram a água bem fria, colocaram o mesmo sapinho dentro, ele achou bom, né? Estava gostoso. Aí eles pegaram a panela, colocaram no fogo brando e deixaram devagarzinho, a água foi esquentando, esquentando. E sabe o que aconteceu? O sapinho não saiu de lá, morreu, esturricado, esticado lá e morreu, não saiu. Às vezes a gente está no meio das pessoas que têm um comportamento errôneo e a gente está convivendo junto, nós começamos a achar que é normal. A gente começa a achar que é normal, certo? Às vezes a gente tem que afastar um pouco para analisar. A gente dá um pulo que nem um sapo. Dá um pulo fora da panela, certo? Às vezes a gente está no meio lá e acha que é normal. Eu estou achando que é normal aquele comportamento, porque eu estou participando dele. Então a reforma íntima está ligada com isso. É nós recuarmos para ver o comportamento, se o comportamento é errado, certo? Se estamos agindo corretamente ou não. Às vezes a gente fica esperando que a reforma íntima, que caia uma luz, que a espiritualidade mande uma energia que ela vai entrar dentro de mim, vai mudar, eu vou mudar tudo. E não é assim. Ela é devagar, certo? A espiritualidade, amiga, ela faz a parte dela, certo? Quando a gente vem na casa espírita, participa, entra na sala de passe, recebe o passe, que nada mais é que uma energia, certo? Uma energia que vem ao nosso encontro para nos beneficiar. Então a gente vai lá, recebe o passe, aí sai, a hora que sai, está lá fora, o nosso padrão vibratório volta ao cotidiano, certo? Ao normal. Sendo que quando nós estamos aqui, o nosso padrão vibratório ele muda, a gente vem buscar ajuda, vem trazer ajuda, muda o padrão, recebemos, saímos lá fora, dali meia hora que a gente cruzou a rodovia,
voltamos naquele pensamento negativo novamente. Então, é hora da gente começar a colocar em prática a vacina que Jesus deu para a gente. Porque para tudo, né, quando a gente está com gripe, eles passam determinado remédio. Você está com um problema pulmonar, tem outro remédio. E Jesus também ele dá um remédio para a gente. Ele falou sobre a gente estar mudando esse comportamento nosso, ele falou em 2 palavras, certo? É bem comum a gente ouvir pessoas falarem, certo? Essas 2 palavrinhas de Jesus, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá um ensinamento muito grande sobre essas 2 palavras. Que ele fala assim para a gente vigiar e orar, certo? A gente vigia. Quem aqui que não vigia, né? Eu vigio, pelo menos todo dia à tarde eu coloco a cadeira lá no fundo do quintal e eu olho o que meu vizinho está fazendo. Então, certo? Todo dia à tarde, não é verdade? Então eu fico vigiando, mas eu costumo vigiar muito a vida do semelhante. E Jesus está chamando para a gente vigiar quem? Vigiar nós mesmos, vigiar o nosso comportamento, o que nós estamos fazendo. É isso que ele chama. Às vezes a gente não entende a colocação, mas é isso que ele chama. Ele fala, ô Donizete, ó, está na hora de você começar a vigiar, filho. Certo? Começa a vigiar, mas a vigiar a mim mesmo, aos meus pensamentos. E ele solicita a gente para orar. A gente sempre comenta que a oração é o jeito e o meio mais rápido a gente falar com Deus. E quando a gente está ligado com Deus, não tem quem, certo? Tira a gente do sério. Então a coisa funciona assim. Se eu quero buscar uma mudancinha de comportamento, uma renovação, eu procurei colocar bem simplesinho, porque às vezes você vai em palestra que a pessoa fala na parte do biotipo nosso, é onde nós estamos sofrendo e por que estamos sofrendo. Na realidade, se nós começarmos a buscar essa mudancinha de comportamento, bem simplesinho, certo? Nós começamos a melhorar. E nós não vamos perceber, porque ó, tem uma história que fala que você sorrir e coçar é só começar, né? Então todos falam que para sorrir e coçar é só começar. E para a gente fazer o bem, também temos que começar, gente. Para a gente mudar, a gente tem que começar. Às vezes a gente fica esperando o semelhante mudar para a gente melhorar. Então a gente coloca condições e não existe condições. O primordial para a gente mudar é nós começarmos, a nós colocarmos em prática, certo? Então fica o recado, né, essa manhã, se nós queremos estar mudando nosso comportamento, precisamos colocar em prática aquilo que às vezes a gente ouve, aquilo que a gente estuda, certo? Começar a colocar em prática. Começamos a praticar lá na nossa casa, certo? A prática maior vai ser lá no nosso lar. Aquele que não tem o lar é onde ele está vivendo, certo? Às vezes a gente fala, mas eu não tenho lar, não tenho esposa, não tenho pai, não tenho mãe, mas a pessoa convive com alguém. Então aquele mais íntimo que a gente convive, este é o que merece, certo? A nossa paciência, a nossa aceitação, nosso entendimento. Jesus, ele não quer que nós soframos. Quando ele passou por aqui, às vezes a gente ouve falar, né, do suplício dele, do sofrimento. Naquela época a lei romana funcionava assim, as leis deles funcionavam desse jeito, certo? E hoje nós temos que ver um Jesus diferente. Se a gente ficar aí esperando, né, e sempre sonhando que Jesus, ele foi crucificado, ele levou todos os nossos pecados e continuamos aí praticando um monte de iniquidades, nós vamos continuar sofrendo, certo? Então nós temos que tirar proveito sim do ensinamento dele, ensinamento de Jesus, amar e fazer o semelhante tudo aquilo que a gente quer que ele faça para nós, certo? Então a nossa casa espírita nos dá a chance. Às vezes eu não tenho tempo para vir durante a semana participar de algumas campanhas, mas no sábado de manhã existe uma campanha aqui, no sábado à tarde uma campanha que chama Alta de Souza, certo? Muito bom para nos educar, muito bom para a gente poder estar praticando a nossa paciência, certo? Então fica a critério de cada um, certo? A questão de luta pessoal é individual. A casa espírita, a doutrina espírita, ela nos dá o ensejo, nos dá a base. Agora,
quem vai construir a casa é individual de cada um, certo? A base nós temos, o conhecimento nós temos, mas se nós não colocarmos em prática, aí a gente não consegue reformar. Aí a gente quer reformar porque quer ser feliz. Nós queremos mudar nosso comportamento porque de repente a gente está sofrendo, estamos sofrendo, e a gente quer mudar. Então, o Chico, em 2 versinhos, ele fala sobre essa mudança de comportamento nosso. E se a gente está buscando mudar nosso comportamento, melhorar nossas atividades, nós queremos o quê? Queremos ser felizes. Nós fomos criados para ser felizes, certo? Então ele coloca 2 situações. Ele fala: se queres sacar da vida felicidade a contento, auxílio em prol dos outros é o melhor investimento. E ele já complementa: felicidade real que não sofre contradita, é aquela que vive oculta nos males que a gente evita. Então, quando a gente evita o mal, está sendo feliz. E que Jesus possa nos abençoar nesse dia. E eu agradeço pela oportunidade, pela paciência que vocês tiveram comigo.